A aula de hoje é sobre fenômenos e alterações no ambiente, desastres naturais. Os fenômenos naturais, eles se caracterizam como furacões, inundações, secas, erupções vulcânicas, queimadas, né? Esses fenômenos, apesar de fazerem parte da dinâmica natural, eles são considerados desastres quando afetam significativamente o ambiente. No Brasil, os principais desastres naturais são provocados por secas, inundações e deslizamentos de terra. Pelas imagens, é possível perceber que os fenômenos naturais afetam não apenas o ser humano, mas todo o ecossistema. Ele altera e desequilibra o sistema, né? O ecossistema. Depende da magnitude do desastre, ou seja, da imensidão, né? A gente pode perceber através digamos assim, dos danos causados para a natureza, para o meio ambiente. Né? É possível que alguns ecossistemas eles voltem a se reequilibrar. As queimadas, cheias e deslizamento de terra, quando atinge um ecossistema, elas demoram um pouquinho mais, principalmente as queimadas, né? Demora algum tempo para se regenerar. Então, cada ecossistema ele pode resistir as perturbações desse desequilíbrio, né, e voltar ao seu equilíbrio normal, né? Mas em compensação, em algum desses desastres, pode acontecer o desaparecimento total de espécies, tanto de animais como espécies vegetais. E ações antrópicas, ou seja, as ações antrópicas, ela quer dizer que são as ações realizadas pelos seres humanos. Essas ações antrópicas, elas contribuem para que aconteça mais desastres ecológicos, né? Ela faz com que a natureza responda aos impactos se houver um desmatamento, se houver uma queimada, né? Pode acontecer situações que aconteça o desequilíbrio, né, ecológico. Os deslizamentos em massa, né, desse morro aí, no caso dessa imagem, ela é frequente aqui no Brasil. Ele ocorre pelo rompimento do solo em encostas de morros, né? Ele é causado justamente pelo aumento de nível de chuva, porque esse ambiente aí, ele não é apropriado para ter moradias, né? Muitas vezes é um antigo aterro sanitário, somente materiais que não são muito resistentes e eles constroem. Então, quando começa a chover, existe a infiltração e aí os deslizamentos causam grandes danos, né, às construções. E isso pode causar muitas vítimas também. Essas ações humanas, né, elas podem ser através de retirada dos vegetais, né, pode cortar um terreno, né, em declive. Aí tudo isso aí, né, altera no ecossistema, né? Essas construções são feitas digamos assim, em ambientes que são inadequados, né? E esses fenômenos acontecem muito nessas regiões de morro. As cheias, ou seja, as inundações, elas são exemplos de desastres naturais no Brasil que pode causar até mortes. Entretanto, de maneira geral, as cheias não causam grandes impactos nos ambientes naturais. Por quê? Porque o solo gradativamente vai absorvendo a água e os animais que migram para áreas mais altas tendem a retornar para aquele local dele de origem, acontecendo assim o restabelecimento e o equilíbrio daquele ecossistema. As cidades que são construídas e desenvolvidas ao longo de ambientes naturais, onde o curso de águas aparece uma dinâmica natural, ao construir
edificações em áreas de alagamento, isso aí pode ficar suscetível às inundações, né? Aqui em Boa Vista nós temos muitos bairros construídos em ambientes que eram de inundações, e todo o inverno, né, todo o período de chuva aqui em Roraima, a gente vê acontecer alagações nesses ambientes, nesses ecossistemas, diretamente nos bairros que tem aqui em Boa Vista. As secas. As secas são fenômenos naturais causados pela escassez de chuva, né, em determinada região. Ela pode ser permanente ou, como por exemplo, em desertos, né? Desertos são exemplos de seca permanente, ou sazonal. Sazonal é quando há escassez de água em determinados períodos do ano, né? Pode ter sido por um resultado de intervenção antrópica, né, do homem durante séculos no planeta, e aí por determinado período pode acontecer aquela escassez de água, se tornando a seca sazonal, ou seja, só acontece por um determinado período. Então existe a seca permanente, né, que são os desertos, e existe a seca sazonal, ou seja, a seca sazonal ela só ocorre por um determinado período. Passando esse período, volta, né, o equilíbrio desse ecossistema. Quando a seca é severa, quando ela é muito forte, ela afeta mais vidas humanas e de animais de criação que os demais. Muita situação pode acontecer, agrava o solo, fica com erosões, né, com grande prejuízo para a agricultura e pecuária. Em alguns casos, leva à migração de espécies de animais, por exemplo, né? Eles migram para outro local, e em ambientes aquáticos, se acontecer uma seca muito grande, pode acontecer a mortandade de peixes e outros seres vivos, né, aquático, levando à extinção de algumas espécies.